Paz, irmãos, tudo bem? Eu quero que vocês prestem atenção que eu vou mostrar aqui para vocês. A apostasia descarada. Na minha fala, eu vou tentar separar aqui o que vocês vão ver na tela em dois grupos: ímpios e cristãos. E esses dois grupos eu vou subdividir também em mais grupos. Na minha fala, vocês vão perceber isso. Aqui eu estou falando para ajudar vocês a entenderem. Olha a apostasia descarada da igreja. Eu vou gravar aqui, mostrar alguns pontos desse vídeo. Ele tem só 3 minutos. Foi um vídeo de 8 horas atrás. Vou deixar o link na descrição, vocês assistem, tá? Vou começar aqui e vou ter que fazer pausas para que não dê nenhum problema para o meu canal, tá bom? Então eu vou pôr pedacinhos e comentar sobre esses pedacinhos e depois eu vou mostrar alguns textos da palavra para vocês. Irmãos, quem não enxergar com isso e quem não ouvir com isso, está com a mente cauterizada. Não tem outro caminho, é castigo, porque isso é apostasia. Presta atenção, vou rodar aqui um pedacinho para vocês. Ó, o que eles estão fazendo aqui? Cantando o hino nacional do Brasil. Uma pena eu não poder mostrar aqui as palavras de blasfêmia contra Deus, contra o Evangelho, do hino nacional do Brasil. Uma pena não poder mostrar, mas vou deixar o vídeo para vocês também no meu comentário fixo, assista. Isso daqui são manifestações que ímpios e cristãos estão juntos, feita no feriado do dia 15, hoje é dia 16. Então, foi ontem, foi recente. Eles estão cantando o hino nacional, aonde fala Terra Amada, Brasil. No Apocalipse fala que a terra amada, na verdade fala cidade amada, né? Mas cidade é terra, terra é cidade. A terra amada, a cidade amada foi sitiada pela besta. A única cidade amada por quem nasceu de novo deve ser aonde o Senhor escolheu para pôr o seu nome, para pôr a planta dos seus pés, para pôr o seu santuário. E ele fez isso em Jerusalém, aqui na terra. E a Jerusalém celestial já estava eleita antes da fundação do mundo. Ela virá para a terra. E é ela que foi sitiada lá no Apocalipse 22, ela no Apocalipse 21. Não, no 20. Ela foi sitiada lá no 20. Ela é a cidade amada. Os textos bíblicos falam que uma pátria está preparada para os santos que se consideram estrangeiros nessa terra, não para patriotas. Você é patriota? Então, morra e nasça de novo. Porque você não nasceu de novo. Se você fala com a boca, eu sou patriota, você não é cristão. Automaticamente essa frase exclui o seu dizer que é cristão. Você pode teimar o quanto você quiser. Está escrito na Bíblia. Cristão não tem pátria. Aceita as escrituras ou procura uma religião diferente. É o que eu posso dizer, sem ler o texto, né? Mas os textos deixam bem claro pra gente isso. Agora, se você quer ser apóstata, não quer andar nos passos dos apóstolos e dos profetas e quer inventar o seu próprio evangelho, vai pra frente. Vai pra frente e depois você vai ver onde isso vai te levar. Porque as pessoas que fizeram isso agora estão num caminho que quase que é sem volta. Como essas pessoas vão se arrepender amargamente, aí depois vão olhar para trás e vão ver os seus dias perdidos. Receberam instrução, rejeitaram, viraram os ouvidos, não quiseram ouvir a lei. Agora, logo após eles ter cantado esse hino blasfemo dessa pátria idolatrada, que é o Brasil, a pátria que conquista tudo com seu braço forte, que não tem nenhuma outra, o Brasil não tem nenhum outro igual ao Brasil, nem que se tivesse 1000 nações, é isso que o hino diz. Quem é como o Brasil entre outros 1000? Nós não temos nem 500 países na Terra, mas se tivesse 1000, o Brasil não tem igual. Olha que porcaria. É um lixo, esse hino é depravado. Se existe algo que tem depravação total, é o hino brasileiro. É o hino que representa o Brasil, como ele é. Olha para o seu redor e veja que o hino é mesmo um representante do Brasil.
Ou Deus te livra dessa Babilônia e você escuta a mensagem e sai dela, já que você é povo de Deus, ou você sofre as consequências, porque o Brasil é uma grande Babilônia. Brasil em berço esplêndido, glória no passado e paz no futuro, eles eternizaram o Brasil acima de tudo. E aparece aqui na própria oração do ímpio aqui. É um clamor de ímpios feito por ímpios para um ímpio. Não tem nada a ver com Deus aqui, tudo que vocês vão ver. Aí após eles ter cantado o hino de blasfêmia, é tipo assim, fez um cântico de louvor. É como vai começar um culto. Não começa com uma adoração, um louvor? Então, eles louvaram aqui. Louvaram o Deus estranho. E o cristão no meio aqui. E o cristão, pastor, falando, bota a camisa e vai, não fica parado não seja covarde. É isso daí que os bodes guias estão falando. Serão Davi! Nós, campo-grandenses! Patriotas! Aí, patriotas. Você vai falar isso? Diante dos céus, você vai falar que é um patriota? Quando você fala isso, você exclui o evangelho. Não adianta querer inventar. Está escrito, aceita. Mas para muitas pessoas, é como se eu estivesse falando para católicos. Não adianta usar textos contra católicos, porque eles não ouvem. Eles desviam o ouvido. É a mesma coisa. O que o evangélico fala? A mesma coisa, eles desviam o ouvido. Eles falam dos católicos, mas realmente são filhos dessa mãe. Imita as obras. É só virar o alvo para eles que eles viram católicos. Humildemente! Pedimos socorro! Nos livre desse mal! Olha aí a oração do pai deles. Humildemente te rogamos, nos livre desse mal. São filhos das trevas, não têm o espírito, então não pertence a Cristo. Eles são ímpios, no meio de uma bagunça, querendo conquistar tudo com o braço forte. Eles não enxergam os pecados, mas isso são eles. Agora, você está nesse meio aí? Fala a verdade, para um cristão estar aqui nesse meio, ele já não tem vivido uma vida de evangelho. Algo ruim ele tem feito, ele tem desagradado a Deus, para Deus não abrir os olhos dessa pessoa. E são muitos, hein? São milhares. Isso mostra o sono das virgens nécias. Para uma pessoa estar aqui nesse meio, cantando uma blasfêmia, para começar um culto a um ídolo, e começa a falar de terra idolatrada, aí eles querem serem livrados do mal. Que mal? Eles não querem Bolsonaro roubando. Mas o mandamento não diz apenas não roubarás. Diz não adulterarás, não farás imagem de escultura. É para você ter um único Deus. Honra teu pai e tua mãe. Tudo coisa que Bolsonaro e as igrejas bolsonaristas pecam. Cobiça. Você viu? Eu postei na comunidade do canal um vídeo que me mandaram. Eu já tinha visto um pedacinho desse vídeo, mas agora eu vi ele mais completo. Dentro da igreja lotada e eles cantando o hino para Bolsonaro. Dentro da igreja. E esse hino é funk. Como que pode? Isso não é uma igreja, é uma sinagoga do capeta. 22 é Bolsonaro. Vota, 22 é Bolsonaro. Que lixo, que porcaria. Dá vontade de cuspir num negócio desse. Deus cuspiu na cara de Miriam, lembra? Dá vontade de cuspir num povo desse. Porque não são pessoas, irmãos, que estão ali sem luz. É uma igreja formada com pastor, com pastores, com evangelistas, com toda aquela parafernália deles. É uma apostasia. Abriu as portas em nome de Deus para tocar um funk no meio da igreja. E aí você mostra isso para o povo. Você mostra isso para pessoas que se acham pastores. Sabe o que eles falam? Que você é um profeta do caos.
que você é um profeta que amaldiçoa o Brasil. Isso tem preço. Vão pagar o preço por essas palavras. Porque eu estou exortando o povo, não com interesse próprio, eu não tenho título para sustentar, eu não tenho nada para sustentar. E não tenho nem lucro nisso. Pessoas saem do meu grupo, pessoas deixam de me ajudar quando eu falo isso. Porque elas estão motivadas pela carne. Mas eu vou falar o que a palavra diz que é para falar. Falo o que tem que falar. É reto o que eu estou falando, está escrito. E essas pessoas vão pagar o preço. E nós vamos sofrer consequências disso. Porque vocês acham que isso daí vai ser bom pra gente? Uma coisa... Deixa eu botar mais um pouquinho aqui do vídeo para vocês entenderem o que eu vou falar agora. E juntos não aceitamos ser governados por um ladrão. Viu? Eles não querem ser governados por um ladrão. Quem quer? Ninguém quer. Mas todo esse povo que está aí é ladrão. Eu queria ver se Deus iria absolver esse povo de algum dos pecados dos 10 mandamentos se eles não aceitarem a Cristo. Eles não querem ser governados por um ladrão, e isso ninguém quer, mas eles querem ser governados por um idólatra que aceita a adoração aberta, que entrega o Brasil todo à padroeira do Brasil. E o povo cristão, que se diz cristão, tem nome de que vive, mas está morto, vê isso e se desvia da instrução. Fala, eu não faço parte disso, não vou esperar que Bolsonaro seja santo porque ele não é cristão. Eu não estou aí nesse meio concordando com tudo isso, mas eu estou lutando pela minha pátria, ou seja, eles dão uma volta, parece aquele povo rebelde, Israel segundo a carne, lá no deserto, eles dão uma volta, vão justificando tudo, pode ver que eles têm respostas antibíblicas para tudo. Eles justificam tudo, não comentam sobre o texto, eles não podem refutar o que eu estou falando sobre esquerda e direita, porque são textos claríssimos. São caminhos de desvio, e isso daí é um desvio. Você está vendo aqui na tela do celular um desvio da direita. Se você for buscar os desvios da esquerda, e vocês já sabem quais são, virão um monte de vídeos, vocês sabem a história, mas muitos não estavam vendo o desvio da direita. E o que vocês estão vendo aqui é o desvio da direita. E a palavra alerta você sobre isso. Então, pessoas que não comentam o que você está falando, não usam os textos que você está usando para mostrar que você está falando errado, e te nomeia, te taxa como um profeta do caos, essa pessoa vai pagar. Essas pessoas pagarão. Elas vão ver a discórdia na sua própria família. E não adianta querer repreender nada. Porque se você faz a bagunça no povo de Deus, se você causa o tropeço no povo de Deus, Deus vai fazer a bagunça na sua família. Porque de Deus e da casa de Deus não se zomba. Não adianta querer repreender. Estão querendo repreender até a profecia? A palavra fala de Mateus 24, de um mundo caótico. Mas no Brasil não pode acontecer nada, principalmente na cidade do queridinho e da queridinha. É ridícula essa apostasia nojenta. Tenho nojo disso. Agora olha só. Queria ver o que as pessoas iriam falar para os profetas, Jeremias, Ezequiel, Amós. Será que eles iriam ser nomeados também de profeta do caos? Porque eles não profetizavam o bem. Não para o momento. Para o momento, eles repreendiam os pecados que a própria Jerusalém, cidade do grande rei, estava cometendo e não queria aceitar a punição. Deixa eu fazer uma proposta rapidinha aqui para vocês. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Lula e Nabucodonosor. Vou falar isso aqui para vocês nesse vídeo, embora eu vou falar em outros também. Vou rodar mais um pedacinho do vídeo agora. Vocês entenderam o vídeo, né? Um cântico, um louvor para adorar a pátria. Embora eles neguem, o hino está falando isso. Pátria idolatrada. Pronto, está idolatrando a pátria. E o cristão está ali no meio. Aí estão pedindo agora para o Davi, não é Davi da Bíblia não, é para o general, para livrar do mal, livrai-nos do mal. É isso daí a súplica. Por um narcotraficante!
culto de adoração aqui, tá vendo? Te pedimos, livrai-nos do mal, em nome da pátria, amém. Aí depois, olha o que eles falam. Brasil! Brasil! Acima de tudo! Acima de tudo! E Deus! Deus é só aqui para disfarçar, viu? É só para disfarçar. Mas é Brasil acima de tudo. E veio essa frase em primeiro lugar, não foi à toa. Então, vocês entenderam, né? Poderia parar o vídeo aqui, que já está tudo muito bem claro. Agora deixa eu colocar uma proposta para vocês aqui. Eu dei uma pausa aqui, adicionei o microfone, porque para gravar a tela do celular eu tinha que usar um outro mecanismo. Mas o vídeo tá direto, não tem como editar. Quem que vocês acham pior? Nabucodonosor ou Lula? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensem e responde. 5 segundos. 10 segundos aí, vai. Ok, já foi o tempo para você pensar. Nem todo mundo falou uma coisa só. Quem falou? Lula. Eu sei que a maioria pensou isso. Me fala por que Lula é pior que Bolsonaro. Não vai ter como você me falar, mas pensa um pouquinho. Se quiser, pausa o vídeo e escreve no comentário fixo. Eu vou te provar que Nabucodonosor é 100 vezes ou mais pior que Lula. Lula é da esquerda, Nabucodonosor também era. Só que Lula, ele não tem uma fornalha de fogo e ele não deseja ver um cristão ardendo no fogo. Agora, Nabucodonosor, só porque ele foi contrariado, e olha que Deus já havia se manifestado a ele, revelando um sonho, qual foi o sonho que ele teve e qual seria a interpretação, e coisa que nenhum mago babilônico conseguiu fazer. Ele já havia se prostrado para Daniel e engrandecido Daniel, mas depois ele foi contrariado, ele mandou uma fornalha que já estava quente ser aquecida 7 vezes mais, e ele iria ver os 3 maiores homens da grande Babilônia, a grande Babilônia, né? E os amigos íntimos de Daniel arderem no fogo até o fim. Só nisso você já sabe que Nabucodonosor é 100 vezes pior que Lula. Mas isso não foi tudo. Nabucodonosor falou: quem que é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Lula pode ter roubado e feito tudo o que fez, é pecado, tem consequências, e por isso aconteceu tudo isso no Brasil também. Não foi só por isso. Deus falou que cada um dará conta de si mesmo. Lula não se elegeu sozinho, colocaram ele lá e agora se reelegeu de novo. Então tudo tem uma consequência, não é só Lula, Lula, Lula. As pessoas também erram, pecam, blasfemam. Mas seguindo o raciocínio, Nabucodonosor afrontou a Deus várias vezes. Se Deus não fizesse Nabucodonosor virar um bicho, crescer peles de águia, para ele comer capim com boi, ser molhado pelo orvalho, humilhado por 7 anos, ele não iria se voltar para Deus. Agora, quem que foi que colocou Nabucodonosor sobre o povo? Foi o diabo? Foi Deus. E de que maneira? Deus fez Nabucodonosor saquear as nações, roubar, matar. Deixa eu agora ajustar minha frase, senão pega mal. Não é que Deus fez. Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse, mas não impediu dele fazer. Usou o próprio mal dele para humilhar o Egito, para humilhar a Síria, para humilhar o seu próprio povo. E Deus falou: eu dei tudo para Nabucodonosor, meu servo. E Deus ainda falou que ele tinha que ter uma recompensa por ele ter feito o que fez no Egito. Nem se compara. Lula. E se Deus fez isso no tempo de Nabucodonosor, não pode fazer no nosso tempo? Se ele assim quiser?
Então vocês estão vendo uma blasfêmia descarada da igreja. Uma apostasia que eu acho que não sei se vai ter volta. Isso é uma coisa ridícula. E aí eu separei aqui alguns textos para mostrar para vocês. Vocês podem fazer isso que eu faço. Não custa nada. Custa um tempo e um esforço. Mas tá bom, tem vídeo aqui para vocês e vocês podem fazer também por conta própria e acharem acréscimos, entendeu? Olha, eu coloquei aqui esquerda e direita no meu aplicativo e ninguém pode refutar isso. Tanto é que ninguém se atreve a tentar refutar, porque não tem como refutar esquerda e direita na palavra de Deus como governos do mundo. Governos que são caminhos do desvio. Isso é irrefutável, está na estátua, está nos animais, está em Apocalipse, está diante dos nossos olhos e ninguém pode refutar isso. Mas as pessoas arrumam um jeito de camuflar, falando antes o Bolsonaro do jeito que está e a igreja ali daquele jeito do que um ladrão. Será que Deus aceitaria essa frase? Principalmente vindo de um líder? Óbvio que Deus não aceitaria. Então a palavra já nos direcionou em muitos pontos. E Deus agora está alertando com muito mais precisão. Deixa eu ir direto para o texto que eu quero mostrar para vocês, já que eu ainda vou gravar um vídeo amanhã ou depois com outros textos e falando mais coisas sobre isso. Então é o seguinte, tem muitos textos aqui, tá vendo? Ó, só para vocês terem uma ideia, aqui em Isaías, esquerda e direita, tem 3 textos e aqui você já tem uma mensagem linda. Você pode até somar com os contextos dos capítulos, no caso aqui, ó, precisa do capítulo 29 e 31 para ficar mais profundo, aí você ajusta isso com Isaías 54, eu estou escrevendo na tela, tá? Se você estiver só ouvindo, você está perdendo aí alguma coisinha que eu estou mostrando. E Isaías 9, onde começa a ideia. E tem mais, esquerda e direita não são só as palavras de busca. Esquerda e direita são as principais, mas quando Deus fala de Oriente e de Ocidente, Ele também está revelando os governos do mundo, de todas as gerações, e o conflito de esquerda e direita para nos enganar. Como eu falei no vídeo de hoje, Satanás colocou um conflito em esquerda e direita, uma briga entre eles, mas é disputa de poder, não é disputa pela família, pela pátria e pela liberdade, não. Isso é engano, é disputa por poder. Só que um lado se alinha com a besta do mar, que tem a ver com apostasia, satanismo, anti-evangelho, e o outro lado se alinha com a besta da terra, que tem a ver com pessoas que têm chifres, tem chifres não, tem a ver com uma besta que tem chifres, que são reinos, né? Parecendo o cordeiro, Cristo, mas fala como dragão, aí está a apostasia. Isso é esquerda e direita. E o diabo precisa desses 2 braços, dessas 2 pernas e desses 2 pés. E nesse processo dele, ele cria rupturas no mundo, na mente das pessoas. Primeiro ele mistura as coisas para ele causar uma divisão. Causando a divisão, aí ele consegue fazer a contenda dele. Primeiro ele mistura para depois dividir. E aí ele pesca as pessoas na sua rede. Confunde, divide e aí ele faz os seus planos. Mata, rouba, destrói. Entendeu? Esse é o plano do diabo. Tem que tomar muito cuidado que ele é astuto. Eu expliquei isso no vídeo de hoje. Então aqui você tem uma mensagem, voltando para a tela. Aqui em Cantares você tem um outro lado da mensagem que é a coisa mais linda para quem já ouviu um estudo meu do canal sobre isso. Tá aqui, ó, esquerda e direita, tá vendo? Esquerda e direita, só que aqui não são os braços do anticristo, aqui são os braços do Senhor. São os braços e as pernas lá daquele anjo grande e forte do Apocalipse 10. Pode ver lá que aquele anjo ele faz movimentos com os braços esquerdo e direito e com as pernas. É um movimento com uma ruptura na ação do mistério da apostasia, do mistério da iniquidade,
que também move as suas mãos e os seus pés. Pode ver, é uma coisa alinhada e profunda. Então aqui a gente tem uma mensagem. Ou você está nos braços do seu esposo, ou você vai cair nos braços do anticristo. Pode apostar. Então aqui você tem uma mensagem. Tem Zacarias, tá vendo? São muitos aqui, mas deixa eu ler Provérbios, que é muito lindo. E é bem resumido, tá? Tá vendo que tem 2 aqui? Provérbios capítulos 3 e 4. Vamos ler Provérbios 3. A gente pode pegar a partir do verso 11, tá bom? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Já começa assim. Nem te enfades da sua repreensão. Olha o que tem a ver aqui a disciplina e pessoas estando, vou falar no português, de saco cheio de serem repreendidas. Olha o que tem a ver isso. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Tá vendo? 2 espíritos daqueles 7. 2 lâmpadas. Verso 14. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não se compara a ela. O alongar-se da sua vida está na sua mão direita, e a sua esquerda riquezas e honra. Tá vendo? Eu escrevi errado aqui, né? Deixa eu escrever corretamente. Mão direita e mão esquerda. E o que tem aqui na mão direita e esquerda? Riquezas e honra. E aqui são esquerda e direita do Senhor. É do Senhor que está vindo essas bênçãos. Então você tem esquerda e direita do céu, que são bênçãos, coisas santas, coisas que combatem o evangelho, que combatem o mistério da iniquidade, o pecado. Mas você tem o mistério da iniquidade, que combatem as bênçãos do céu, que tem a ver com esquerda e direita nas mãos também. Então são textos que no começo parecem serem confusos quando você começa a entender essa ideia, mas depois você tem uma mensagem descortinada, linda diante dos seus olhos. E o mesmo Salomão que fala de bênçãos de esquerda e de direita, olha o que ele fala no capítulo 4. E Deus fez questão de não deixar muito longe, inspirar Salomão para não deixar muito longe, para que quando a gente fosse manifestar a ideia ficasse bem pertinho aqui para a gente, né? E o capítulo 4 seria bom que você lesse tudo. Tudo. Porque é muito lindo. Mas a gente pode começar a ler aqui do 20, tá bom? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. No mesmo livro de Provérbios vai falar que pessoas que desviam os ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Eu estou falando e escrevendo na tela, por isso que eu estou falando mais lentamente. Verso 21. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Todas essas palavras aqui, elas têm conexões profundas, que eu vou fazendo em outras oportunidades, ok? Os teus olhos, o teu coração. Isso daqui tem tudo a ver com a menorá, com os olhos do Senhor, com os 7 espíritos. E está tudo dentro desse mesmo livro. Verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te da falsidade, desvia a falsidade da sua boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vê que o assunto tomou um outro rumo agora, né? Tem a ver
com o que foi falado antes, mas agora olha para quem não acha sabedoria, não tem o entendimento, não ilumina os olhos, não encontra as saídas da vida, começa a ter desvio. E aí a pessoa começa a se tornar falsa, a boca dela começa a falar coisas perversas. Olha só, os olhos dela começam a se perverter também. Já não tem a ver mais com as lâmpadas do Senhor. Verso 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras corretamente diante de ti. O direito aqui, ó, é a palavra para o hebraico reto, sabe? Retamente, de maneira justa. É isso que é o direito aqui. Agora vem o texto que nós estamos buscando. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Por quê? Olha só. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, ou seja, o mal está tanto na esquerda como na direita. E quem é que vai falar que isso daqui não tem nada a ver com o que a gente vive? Quem é que vai tentar refutar e falar que isso daqui não tem nada a ver com governos? Quando toda a palavra de Deus mostra governos corrompidos que servem como desvios, caminhos que desviam os santos. Você tem que estar no caminho. O caminho é Cristo. Olhar para a esquerda e para a direita são desvios. Então, irmãos, aqui é só a instrução dentro do livro de Provérbios. Eu acho que isso daqui já foi suficiente. E aí é só você somar com os vídeos anteriores. Tá bom? Talvez você não entenda isso agora. Talvez você ainda, com tudo isso que você ouviu, e porque muitas pessoas nem sequer ouviram, não tiveram acesso a esse ensino, a esses conhecimentos. Mas quem ouviu e rejeitou, essas pessoas terão maior culpa. No dia 1, você vai ter uma resolução aqui no Brasil. Eu acredito que é o que vai ser. Para mim, tanto faz Bolsonaro retornar ou Lula voltar. Tanto faz. Porque eu entendi quem são eles. Quem está por detrás dos dois? Eu entendi tudo isso. E para falar a verdade, Bolsonaro significa sono da igreja, apostasia e idolatria. Lula pode significar perseguição. E quando tem perseguição, o evangelho fica mais limpo, mais puro. Quem estiver dormindo, acorda. Entendeu? Então, o que parece ser mal aos nossos olhos, aos olhos do Senhor, pode ser o caminho da disciplina. Porque todo mundo sabe de grande tribulação, de Mateus 24, tudo isso as pessoas sabem, mas elas não querem aceitar que pode acontecer na sua época. Elas querem jogar tudo lá para dentro da última semana e que, se possível, isso seja lá para frente, sei lá, 10 anos depois, sabe? Depois que eu tiver com os meus projetos prontos, meus filhos educados, grandes. Mas Deus não vai esperar isso acontecer com todo mundo. Se esse for o momento, vai ser agora. É claro que eu acredito que a grande tribulação não virá agora. Tem muita coisa para acontecer. Mas e se Deus querer colocar o Brasil debaixo de chicote agora, por causa dessa apostasia? Essa idolatria desenfreada que a igreja fez e nega. E não adianta você falar que não fez e que não participou, você está fazendo isso só pela sua pátria. Só nessa fala já mostra que você está dormindo. Porque basta você concordar com isso, basta você não abrir a sua boca e falar: a minha pátria não é o Brasil, a minha pátria está no céu. Basta você abrir a sua boca e não confessar isso. Basta você abrir a sua boca e falar antes a esquerda, antes a direita, com todas essas coisas aí, do que a esquerda. Pronto, nisso você já está pecando. Por que você não olha por o que é reto? Antes nenhuma coisa e nem a outra. Antes pregar a palavra e confrontar os falsos profetas. Antes isso. Se Deus te der algum descanso, bem. Se não, sofra as consequências. Eu tenho tempo de descanso aqui. Estou tendo as minhas regalias. Mas isso pode ser tirado. O que não quero que seja tirado de mim é a honra.
É o poder da palavra, é a sabedoria. Isso eu não quero que tire de mim. E o diabo está usando a esquerda e a direita para tirar isso das pessoas. E já tirou. Já tirou de muitas. Tá bom? Só falta o povo falar quem é semelhante ao Brasil, quem poderá batalhar contra as forças armadas. Só falta isso. Só falta sair da boca do povo isso. Hans. Aí você mostra texto de peregrinação, texto de pátria, texto de esquerda e direita e ninguém fala nada. Nada. Só fala assim, ó o profeta do caos aí. Ó o profeta que amaldiçoa o Brasil. Olha, sabe o que é isso? Falso testemunho. Mas eu não ligo, sabe por quê? Porque o dia da visitação vem. Os boletos virão. Ninguém faz uma coisa dessa e distorce a verdade e fica sem pagar nada. Espera e a pessoa vai ver se não vai pagar. Não se arrepende não para ver. Eu estou pregando o que é reto, tem um custo para isso. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir ilusões. É o que está em Isaías 30. Eu não vou pregar ilusões. Se Bolsonaro voltar, para mim vai ser uma derrota para o Brasil. Essa é a visão que está na Bíblia, que eu enxergo para a nação. Vai ser uma derrota. Sabe por quê? Porque ele não vai se arrepender. Vai continuar idólatra. As pessoas ainda vão se vangloriar, falando que isso daí foi por causa das manifestações na rua. E ainda vão querer se vangloriar de uma coisa dessa. Eu acredito que Deus não deixará isso acontecer para a vergonha da igreja. Sabe, para Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia não se gloriarem de ter ungido, colocado as mãos em Bolsonaro, ter ungido, ter feito cegueira para tudo isso que nós podemos ver, as idolatrias, fizeram vista grossa, só porque eles não querem a esquerda, não querem o Lula que é meio não, é completo, né? Completamente antibíblico, mas eles querem continuar roubando os templos, pegando dízimos e ofertas e fazendo as suas mansões com barcos, helicópteros e tudo mais, fazendas. É isso que eles querem. Você acha que Deus vai dar glória para esses homens? Para mim, que tenho zelo pelo Evangelho e sei das consequências que virão no mundo, se Lula, e eu acredito que vai ser, assumir dia 1º, é vitória. Porque Deus não quer a apostasia reinando. Para mim é vitória. Olha como eu me alegro de ter esse entendimento. Vitória por quê? Alguém pode pensar. Vai ser perseguido, as igrejas vão ficar sendo perseguidas, mas elas agora vão acordar, vão buscar a palavra. Elas vão se envergonhar, vão entender que Deus não estava respondendo coisa nenhuma, que isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com os propósitos egoístas do coração de cada um. Eles estão distorcendo a palavra na cara dura. Tem pastores fazendo isso, na nossa cara, se fazendo de pessoas humildes, de equilibrados, mas cheio de intenções malignas no coração, olhando para o seu próprio umbigo. Porque se não falaria a verdade para o povo. Como que pode passar pano para tudo isso daí? Tem que estar muito cego. Deus me livre, Deus dá essa vitória para Edir Macedo, para Universal, para essas igrejas. Deus nos livre disso daí acontecer. E perseguição os cristãos já vão ter, porque o mundo viu as maluquices que os cristãos estão fazendo. Já viu como esse povo é teimoso, esse povo não quer aceitar nada, não importa se houve roubo, não importa. O povo de Deus foi roubado a vida toda, tem que sofrer o dano, tem que entender que Deus está no controle, ou ele perdeu o controle. Você quer dar uma ajudadinha para Deus? Talvez ele esteja cego e surdo, talvez ele esteja viajando. Dá uma ajudadinha para ele, se une lá com os exércitos, faz o hino da adoração e depois faz um clamor lá, Davi.
O general fala para ele livrar o Brasil do mal. Ridículo, pessoa assim merece chicote nos lombos. Eu tô com nojo dessas pessoas. Nojo, ânsia. Eu acredito que essas pessoas estão a ponto de serem vomitadas pela boca do Senhor. É que o Senhor é misericordioso. A pessoa que pode ser vomitada também pode vir a se assentar no trono com ele. Se eu não estiver enganado, essa mensagem está sendo feita para a última igreja, que é a igreja que fala que tem tudo, que não precisa de nada, que não tem ouro, não tem veste, não tem visão, e Deus fala para ela comprar colírio para poder ver, veste para poder se vestir, ouro para poder se enriquecer. Se eu não me engano é essa. Deus fala que vai vomitar. Se arrepender, glória com ele no trono. Se não, sabe quando uma pessoa está assim? É isso que o Senhor está sentindo. Quando ele vê lá do céu, pessoas torcendo os textos bíblicos, se desviando da verdade, fazendo vista grossa para todos os pecados, e ele fica irritado com isso. É como alguém com ânsia, e depois que vomita, pode ver, o que você sente quando você vomita? Primeiro o alívio, e depois nojo quando você vê aquele vômito. Você quer fazer parte desse vômito? Não siga o que esses pastores estão falando. Não imite o que eles estão fazendo. Leia a palavra, estude, abra os olhos. Esquerda e direita são governos corruptos. Você não precisa de auxílio de exércitos e nem de forças armadas. Vá para o trono de Cristo, não seja o vômito dele. Tá certo, irmãos? Vou parar aqui então, tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe.